Vamos agora para a terceira parte da nossa aula. Vamos trabalhar agora com as etapas do processo de enfermagem mais minuciosamente. Então, aqui estão as etapas da investigação, que se faz por meio da anamnese, do exame físico, dos exames laboratoriais e de imagem do paciente. A partir do momento que se coleta o dado, a gente passa a ter, então, um julgamento clínico sobre esses dados que você colheu e, a partir desse julgamento clínico, você vai realizar os diagnósticos de enfermagem, planejar, prescrever, implementar, avaliar a assistência por meio de evolução para verificar se o que você instituiu de fato surtiu um efeito positivo para o paciente. Vamos nos debruçar agora na coleta de dados. Então, a coleta de dados ela é feita por meio do histórico, do exame físico da enfermagem, mas também dos exames laboratoriais e de imagem do paciente. Geralmente a gente trabalha com dados subjetivos, né, que geralmente coletamos então a partir da entrevista e da coleta da história clínica do paciente. Né? Os dados objetivos nós coletamos a partir do exame físico que fazemos no paciente. E os exames laboratoriais de imagem, eles requerem que você interprete de forma adequada esses dados. Então, o paciente traz um hemograma, você precisa entender o que significam aqueles dados do hemograma. Ele traz um raio-x, né, uma radiografia de tórax, você precisa saber fazer a leitura dessa radiografia de tórax. E aí, a partir desses dados colhidos, na história, do exame físico e nos exames laboratoriais e de imagem do paciente, você vai identificar os problemas. E aí, o que eu faço com esses dados que foram identificados por mim? Bom, passo seguinte, você deve validar esses dados. Como no exemplo que eu dei, o paciente diz que não trata nenhuma patologia, mas faz uso de um Pressat, que é um medicamento para controle de hipertensão da pressão arterial, né? Então, validando, eu percebo que, embora ele tenha dito no histórico, quando eu fizer a entrevista, ele tenha dito que ele não trata nenhuma doença, ele é sim portador de hipertensão, porque ele faz uso de um medicamento para pressão arterial. Bom, validei os dados, o que eu faço agora? Agora é importante você agrupar esses dados por categorias. Então, quando o paciente diz assim para você, quando eu respiro, eu sinto dor. Eu estou tossindo. Com falta de ar. Então, esses dados todos podem ser agrupados numa necessidade humana básica de oxigenação. Tá? Então, isso é o agrupamento de dados. A gente vai agrupá-los por pertinência temática. Essa etapa é uma etapa, gente, um pouquinho mais difícil, porque dependendo do tipo de diagnóstico que você trabalha, a condução desse agrupamento de dados ela é um pouquinho diferente. Tá? Outra questão importante, aí o quarto passo é a identificação de padrões. Então, a gente vai verificar com relação às necessidades básicas ou às situações dos sistemas do paciente, a gente vai verificar e relacionar o que o paciente apresenta com o que de fato ele deveria apresentar. E aí vamos comunicar e registrar esses dados. Bem, quais são as linguagens que a gente utiliza para a segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem? Eu coloquei aqui para vocês dois livrinhos, duas capas de livros, né? Aqui é o diagnóstico de enfermagem da Nanda, que é o que está em vigor atualmente, e aqui é a versão 2017 da CIP, que é o que está em vigor atualmente. São duas linguagens diferentes. Na verdade, o Nanda está contido no CIP, né? Nós utilizamos alguns diagnósticos de Nanda no CIP, e essa linguagem, ela se traduz por nomes que a gente dá para o agrupamento de problemas. Então, por exemplo, o paciente ele apresenta uma lesão de pele, uma ferida, e essa ferida ele relata dor, ele relata dormência. Essa reunião
né, da informação relativa à ferida, à dormência, à história dessa ferida, a dor, né, vai demandar a você fazer um diagnóstico de enfermagem, por exemplo, que se chama integridade da pele prejudicada, né, que é um diagnóstico não. Para a CIP, a gente tem outras designações. Então, são linguagens diferentes, mas que elas demandam um agrupamento de dado muito similar entre um e outro. O fato é que, nessa etapa, você vai julgar o dado que você coletou e dar nome para ele. Né? Você vai agrupar esses dados e dar um nome para esse agrupamento. A gente vai trabalhar depois fazendo exercícios e talvez fique um pouco mais claro, mas eu quero que vocês trabalhem passo a passo, vamos bem devagarinho, ok? Bom, a partir do momento que os diagnósticos foram realizados, a terceira etapa agora é pensar sobre esses diagnósticos e traçar um plano, ou vários planos, fazer um planejamento para resolver a condição clínica do paciente. Então, quando eu penso que um paciente apresenta uma ferida, que é uma ferida porque ele está acamado e a proeminência óssea dele fica sob pressão no colchão, então ele tem uma lesão por pressão, o que eu desejo que aconteça com essa ferida? Que ela cicatrize. Então é o segundo pensamento que você tem a partir de um diagnóstico que você efetivou, que você consolidou. Tá, então eu desejo que essa ferida cicatrize. Como? Então eu vou ter que pensar em que maneira que eu vou, de que maneira que eu vou resolver esse problema do paciente. Isso é o plano assistencial. É ter aí uma situação, que é um problema, que é um diagnóstico de enfermagem, o que eu quero que aconteça como resultado, né, para que a qualidade da assistência se efetive, e de que forma que eu vou trabalhar para que essa assistência seja prestada para o paciente. Né? Uma coisa bastante importante nessa etapa é que fique muito claro para você e para a sua equipe de como você vai conduzir o cuidado a partir desse diagnóstico que você levantou. Então, é importante ser claro, conciso, centrado no paciente, estar relacionado ao diagnóstico, por isso ele tem que ser muito bem elaborado, ser alcançável, porque de nada adianta eu prescrever, por exemplo, eu quero que use um sachê de carvão ativado e faça cobertura com isso, aquilo outro, e o paciente é um paciente de uma condição bastante fragilizada, é vulnerável socialmente, não tem acesso a esse tipo de curativo, então quer dizer, não é viável prescrever esse tipo de coisa, né? Conter limite de tempo e ser mensurável. E aí a gente parte, então, para atender esses requisitos, que é a etapa de prescrição de enfermagem. Tá? Então, eu vou a partir do meu plano, né, ou seja, vou traduzir esse meu plano em ações que eu quero que sejam executadas para o paciente. Isso é uma prescrição. É muito importante que você atenda a todos os diagnósticos que você fez e que você faça todos os diagnósticos que de fato o paciente apresenta com relação ao seu estado clínico. A prescrição, ela precisa estar muito bem redigida. A sua equipe tem que entender. Então é importante que você coloque lá um verbo de ação, né? Então administrar, aplicar, realizar. Vamos trabalhar com a ferida? Realizar curativo com isso, aquilo, às 8 horas, né, todos os dias, tem lá que está descrito detalhadamente o que você quer que seja feito, para que a sua equipe de fato compreenda. Da onde eu vou tirar essas prescrições? Da minha cabeça não é, porque eu não tenho experiência com isso. Boa pergunta. A gente tem aqui um Nursing Intervention Classification, que é o NIC, e nesse livrinho NIC, que vocês podem baixar, se quiserem já dar uma olhadinha, da nossa biblioteca, como e-book, pelo NIC você consegue ver um rol aí de prescrições de acordo com o diagnóstico de enfermagem. E essas prescrições são intervenções que a gente faz para paciente. Então, você olha lá, olha, o que eu faço para um paciente que tem uma integridade da pele prejudicada, né? No caso, uma lesão por pressão? Aí você olha lá no NIC, tem um rol de prescriçõezinhas que vão te estimular aí
a prescrever aí para o seu paciente aquilo que é adequado para ele, porque vai ter muita coisa que não tem nada a ver com ele. Então, você vai escolher o que para ele é adequado. Isso também é bastante importante. Bom, e aí eu prescrevi para o meu paciente, o que eu faço por fim? Você vai evoluir, vai verificar no dia seguinte, então, em se tratando de uma instituição hospitalar, que a gente avalia o paciente todos os dias, e por que a Pro está falando isso? Porque tem local que a gente não avalia todos os dias. Você não precisa diariamente estar avaliando o paciente que eventualmente vai na sua OBS a cada 6 meses. Como é que você vai avaliar diariamente? Então, por isso que eu estou falando, a evolução de enfermagem, ela acontece de acordo com a instituição, o estabelecimento assistencial de saúde. Se for no hospital, diariamente você vai evoluir o paciente. E o que é evoluir? É você avaliar se a sua prescrição instituída e implementada deu um resultado positivo. Então, você vai acompanhar a resposta do paciente a partir das prescrições que forem implementadas, verificando o resultado delas. Né? Então, sempre que você for evoluir, você volta novamente a entrevistar e examinar o paciente com relação àquelas condições. Essa é uma etapa que até então eu não citei, que é o prognóstico de enfermagem, que é uma avaliação que a gente faz também, como junto com a quinta etapa, né? O prognóstico de enfermagem é você dizer a estimativa e a capacidade do paciente de atender a sua expectativa com relação ao cuidado que você, ao resultado que você pretende que chegue, né? Então, por exemplo, você tem um paciente que tem uma lesão por pressão. Vamos permanecer na lesão por pressão, que é um exemplo legal para eu dar para vocês. É um paciente que tem uma lesão por pressão, mas ele tem uma condição clínica muito complexa. Ele é acamado, né? Ele já está com uma síndrome de mobilidade, porque ele é portador de Alzheimer, já está no estágio muito avançado, ele já está atrófico, não se movimenta, ou seja, é impossível que ele consiga se mobilizar adequadamente, ele já tem deformidades no corpo que impedem que se faça mudanças de decúbito com muita facilidade. Né? Então, é um paciente que tem um prognóstico ruim. Né? Se eu não consigo mobilizá-lo, se ele não consegue sair do leito, eu já tenho algumas condições que corroboram para que aquela úlcera se cronifique, aquela lesão se cronifique. É óbvio que a gente não vai aceitar isso com a condição, não vou mais tratar porque não vai dar jeito mesmo. Mas é uma maneira que a gente tem de pensar na condição de recuperação, de atender a prescrição que você, ao rol de prescrições que você propôs para esse paciente. Tá? Bem, aí eu deixei aqui para vocês um estudo de caso. O paciente MO relatou discussão com a ex-esposa por motivos pessoais. Durante essa briga, o acompanhante dessa mulher começou a agredir o paciente, sacou um revólver e atirou 6 vezes no mesmo. Os tiros acertaram as regiões torácica, o ombro direito, a coxa esquerda e atingiu a cabeça de raspão. Com a ex-esposa, ele possui 4 filhos que moram com a mesma e o companheiro dela. Ele mora sozinho no município de Maranguape, Ceará. Atualmente está desempregado, trabalha por conta própria, pedreiro, vive com a ajuda de familiares, pouco vê os filhos, não tem boa relação com a ex-mulher, deu para perceber, né? Pela dificuldade financeira e pelo relacionamento com outro homem, não permite que ele, o atual marido da ex-companheira dele não permite que ele visite os filhos, ele mora sozinho, toma cachaça o dia todo com os colegas e vizinhos, passa o dia todo jogando baralho e afirma ter medo da situação familiar. Com relação ao nível de escolaridade, ele tem um ensino fundamental incompleto. O que eu quero que vocês façam? Aqui, a partir daqui, eu fui detalhando algumas condições para vocês, tá? Então, história. Ele tem história de diabetes, hipertensão na família. Aqui tem os dados de... Deixa eu ficar quieta. Tem alguns dados aqui, né? Aí, aqui eu falo do exame físico por sistemas do paciente. E agora, gente, eu quero que vocês façam o quê? A gente pode discutir isso no nosso chat. Eu quero que vocês, a partir desse caso, então, da entrevista, do exame físico, do caso do paciente, eu quero que vocês separem tudo que é sinal, tudo que é sintoma e tudo que é sinal vital. Uma dica, o que está normal, deixa de lado. Como sinal, sintoma e sinais vitais, só que o que não está bom, ok? Então, eu quero que vocês olhem lá e façam
um julgamento de cada um dos dados que eu dispus e coloquem aqui, dividindo o que é sinal, o que é sintoma e sinal vital. Depois, eu quero que vocês coloquem esses sinais e sintomas agrupados por problemas. O que tem a ver com o quê? Né? E aí, aqui, por fim, é um terceiro exercício que eu já pedi para vocês fazerem, a gente pode discutir no chat, eu já pedi acho que na primeira semana do nosso confinamento, né? Eu quero que vocês digam para mim, a partir desses textinhos aqui, que etapa do processo de enfermagem eu me refiro? Por exemplo, débito cardíaco diminuído relacionado à frequência cardíaca, contratilidade, né? Que etapa do processo de enfermagem é essa? Tá? Então, são 3 exercícios que vocês vão resolver e depois vocês vão conversar comigo no chat, certo? Pessoal, boa semana. A gente se fala no nosso próximo encontro. E muito obrigada pela atenção de vocês, certo?